Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre uns pontos importantes da administração pública. Antes de entrarmos aqui no nosso quadro, eu quero falar para vocês o seguinte, pessoal, que coloquei antes desse vídeo, coloquei alguns vídeos sobre administração pública, servidores e sobre regime previdenciário. Olha só. Existe uma grande confusão no site da Assembleia Legislativa e eu já falei para vocês anteriormente, certo? Que confusão é essa? É o seguinte, vamos lá, neste ponto aí, principalmente neste ponto que é um ponto importante para a nossa prova. Em 2014 foi criada uma emenda constitucional, foi colocada uma emenda na Constituição. Perfeito. Fala sobre administração pública, servidores, sobre regime previdenciário dos servidores. Perfeito. Aí, passando aqui, nós temos a emenda à Constituição de 2022, né, com a emenda de 2022. Perfeito. Só que a de 2022 não traz essas alterações. E aqui no site está dizendo, essa é a atualizada. Perfeito? Há informações sobre inconsistências no site, mas em nenhum momento são citadas que não foram colocadas aqui as de 2014. Então, nesse lapso temporal entre 2014 e 2022, não há nenhuma emenda que retira a validade desse texto. E aí, quando chega em 2022, o texto está modificado. Então, gerando um grande conflito. Será que existe aqui no site um problema? Porque nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, às vezes atos normativos estão desatualizados. Sim. Perfeito? Então, retirei do ar esses dois vídeos sobre servidores públicos, sobre administração pública, pontos polêmicos, vamos dizer assim. Entrei em contato com a Assembleia Legislativa e, inclusive, com a banca examinadora para eles falarem assim, ó, para a banca examinadora colocar no site, disponibilizar o texto da Constituição que ela quer, texto da Constituição do Estado, e entrei em contato com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte para perguntar onde está a Constituição mais atual, com todas as emendas, compilada que nós chamamos, perfeito? Então, por isso retirei. Mas vamos lá, vamos aqui para essas informações que não teremos problemas e são questões potenciais questões de prova. Vamos para a primeira. Olha só, publicidade. Publicidade de quê, professor? Publicidade dos atos da administração. Vocês sabem que a administração é formada por órgãos, por agentes, por órgãos, entidades e agentes que executam o quê? Atividades administrativas, prestação de serviço público. Esses atos da administração, em regra, devem ser públicos. Devemos ter transparência dos atos da administração. Né? Serviços, obras, programas, campanhas devem ser públicas. Perfeito. Exceto alguns atos nos quais devemos ter um sigilo para a defesa do próprio Estado, das instituições do Estado. Perfeito. Então, essa publicidade, beleza, essa publicidade, ou seja, levar ao público as informações, elas devem ter o caráter educativo, caráter informativo e o caráter de orientação social. E nela não podemos ter nomes, ou seja, por exemplo, um ato executado pelo governo não é executado pelo governador, é executado pelo governo do Estado. Não é executado em nome do próprio agente público. Não, o agente é representante do Estado. Então, por isso que não podem ter nomes, não podem ter símbolos e não podem ter imagens, associando aquele ato praticado a uma determinada pessoa, pois isso fere o princípio da publicidade. Perfeito? Lembrando que, e também da legalidade, e da moralidade também. Lembrando que em algumas questões de prova já foi colocado que existia uma propaganda do governo, inclusive aqui do governo do Estado, né? E aí houve uma ação judicial relacionada a isso, propaganda do Estado, e aí trazia um slogan que remetia a um determinado agente público, determinada governadora, na época, na governadora. E aí os tribunais falaram assim, ó, não, realmente esse slogan pode vincular essa propaganda aqui, essa publicidade a um determinado, a essa governadora, então
não pode acontecer, não podem ter slogans também de campanhas, perfeito? Publicidade, ok. Improbidade administrativa. Olha só, nós como servidores públicos, nós podemos praticar determinados atos de enriquecimento ilícito que ferem ou lesam o erário, causam lesão ao erário e também contrários aos princípios da administração. Perfeito. Atos de improbidade. Inclusive houve uma mudança legislativa aí, ok? Quais são as consequências desses atos de improbidade? 5 consequências. Cai em prova? Cai sim. Quais são as consequências? Nós temos aqui, ó, 1. Suspensão. Suspensão de quê? Suspensão dos direitos políticos. Se você abrir a sua Constituição Federal de 1988, você verificará aí que temos lá, se não me falar a memória, artigo 37, parágrafo 4º. 37, parágrafo 4º, nós temos aí os atos de improbidade e as consequências, que são repetidas aqui na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Perfeito? Então, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos o seguinte. Suspensão de quê? Dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens e ação penal quando ela for cabível. Show de bola? Lembre-se principalmente dessa aqui, ó, suspensão e perda, porque ele fala que é suspensão da função pública. Suspensão da função pública e perda dos direitos políticos. Não. Ele troca. É suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Perfeito? Nós temos mais. Nós temos responsabilidade, a responsabilidade civil do Estado. Olha só, essa responsabilidade civil, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, parágrafo 6º, nós temos o seguinte, essa responsabilidade civil acontece quando? Nós temos no Estado, nós temos pessoas jurídicas que praticam ações por meio de órgãos, né? Ou as entidades que praticam a ação. Nós temos administração direta, com diversos órgãos, e temos a administração indireta com as suas entidades. Então, a prestação de serviço. Quando essa prestação de serviço é feita indevidamente, causando prejuízo a uma determinada pessoa, né, vamos dizer assim, a uma vítima, nós temos a responsabilidade civil. Perfeito? Então o que nós temos aqui neste parágrafo? Nós temos o seguinte, ó, que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, mas não são todas de direito privado da administração, são somente aquelas que prestam prestadoras de serviços públicos. O que vai acontecer com elas? Elas vão ser responsabilizadas caso seus agentes pratiquem um determinado ato que fere o quê? Causa lesão a determinada vítima. Exemplo, nós temos aqui a pessoa estatal e ela vai agir por meio de um agente. Vamos supor que eu seja o agente público. Perfeito. Sou o agente público. Ok. Eu, agente público, causei dano a uma pessoa. Essa pessoa ela vai ajuizar uma ação diretamente contra mim? Negativo. Ela vai ajuizar uma ação contra a pessoa jurídica. E a pessoa, e aí no Poder Judiciário, se for detectada a responsabilidade, a pessoa jurídica ela vai indenizar aquela pessoa, a vítima, perfeito? E a pessoa jurídica ela vai ajuizar, ou vamos ter o quê? Não é a pessoa jurídica que ajuiza, mas nós teremos uma ação regressiva contra mim, que poderei o que? Arcar com esse dano, com os valores aí que foram de indenização. Então, nós temos assim, beleza? A vítima não ajuiza ação contra o agente, ajuiza ação contra a pessoa jurídica, porque eu
Eu ajo em nome da pessoa jurídica, em nome do Estado. E depois a pessoa jurídica, a juíza, teremos uma ação regressiva contra mim, servidor público. Perfeito? Show de bola? Então, nós temos aí pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito pública, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Nós temos as autarquias, também são algumas fundações públicas, perfeito? Algumas fundações públicas, ok? Então, aqui nós temos a responsabilidade civil e a gente fala assim, responsabilidade civil, se for perguntada na prova, objetiva. Objetiva. Show de bola? Vamos mais. Aqui nós temos mandato eletivo. Olha só, bem fácil. Coloquei lá no Instagram também. Olha só, você como servidor público, você pode ter uma licença. Licenças para concorrer, afastamentos também. Olha só, mandato eletivo. Você pode ser um mandatário. Beleza. Você, como servidor público, vamos supor, você se coloca no exemplo, eu vou me colocar aqui no exemplo, eu consegui ser presidente da República. Consegui ser senador da República, deputado, prefeito, vereador. Perfeito. Para cada um desses cargos, né, nós teremos aqui regras específicas. Olha só, bem fácil. Em relação a os mandatos aqui nas esferas federal, estadual e distrital, nós temos a seguinte regra. Eu devo me afastar do cargo público. Me afastar do cargo público para exercer somente aqui, ó, o mandato eletivo federal, estadual e distrital. E em âmbito municipal, professor, nós temos aqui o prefeito. Então, eu me afasto para o exercício do mandato de prefeito. Mandato municipal de prefeito. Perfeito. Só que existe uma regra aqui. Apesar de eu me afastar, eu terei o direito de optar pela remuneração. Optar pela remuneração. A minha letra fica feia assim, dessa forma aqui, por isso que às vezes eu escrevo assim de frente para aqui na frente, porque eu tive um problema na mão, né? Então fica um pouquinho mais feia a letra, mas dá para entender, beleza? Então, opção pela remuneração, ok? Eu expliquei isso porque não é padrão dos professores ficar na frente do aluno, perfeito? Por isso que sempre quando eu escrevo aqui, eu pauso um pouco para vocês observarem a informação, ok? Então, prefeito, eu me afasto do cargo público, servidor da Assembleia Legislativa, e aí vou ser prefeito, beleza? E o vereador, professor? O vereador é o seguinte, ó. Nós temos vereador, duas situações para o vereador. Primeira situação, vereador que tem compatibilidade. Então, eu sou servidor público e fui eleito vereador. Tem compatibilidade de horários? Vou até colocar aqui no azul, significando positivo. Sim, há compatibilidade de horários. Então, eu posso exercer ambos os cargos. Perfeito. Mas, se não houver compatibilidade, aí eu pego aqui o vermelho. Cadê o vermelho? Tá aqui, ó. Se não houver compatibilidade, eu fico somente com o vereador, perfeito? Com a vereança. Show de bola? Vamos mais. Lembrando que nessa situação eu também posso, aqui ó, igual a regra do prefeito, ó, eu posso optar pela remuneração. Posso optar pela remuneração. Show? Em todos os casos, o tempo de serviço será contado, exceto por questões lógicas, promoção por merecimento. Por questões lógicas, por merecimento? Como assim merecimento? Não tem como. Por quê? Porque para ter o merecimento, eu tenho que estar no exercício do cargo e tenho que merecer, né, por mérito meu, eu tenho que merecer ser promovido. Perfeito? Então, não há essa possibilidade. O tempo de serviço é contado, exceto para promoção por merecimento. Show de bola? E por último, mesmo estando aqui nos mandatos,
eu ainda continuarei contribuindo, contribuição previdenciária continuando, ok? Então, quadro bem fácil aí para vocês. Curtam, comentem e compartilhem. Copiem o quadro e até a próxima.